Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Superando Mágoas e Aflições, com a palestrante Márcia Figueiredo. Nós vamos cantar uma música e fazer a prece para iniciar o estudo. A vida com brilho é um eterno se encontrar, a cada dia poder se aceitar. Dê um sorriso, busque um olhar, o coração a se transformar. Plante a cada dia a esperança de acertar, pois o amor é a meta a se alcançar. Você é uma semente a desabrochar. Faça da vida eterno amar. A vida com brilho é um eterno se encontrar, a cada dia poder se aceitar. Dê um sorriso, busque um olhar, o coração a se transformar. Plante a cada dia a esperança de acertar, pois o amor é a meta a se alcançar. Você é uma semente a desabrochar. Faça da vida eterno amar. Senhor Jesus, Mestre amado, nós agradecemos mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome para este momento de estudo, para este momento de reflexão, para este momento de renovação das nossas energias. Mais uma vez, pela oportunidade do estudo que recebemos, poderemos lembrar de Ti, evocar-Te em nossas mentes, as Tuas palavras, o Teu exemplo de viver, para que possamos cada vez mais nos renovarmos, nos melhorarmos e fazermos o nosso esforço para nos aproximarmos de Ti. Muito obrigado por todas as bênçãos recebidas, Senhor Jesus, e pelo amparo incessante a todos os encarnados e desencarnados deste planeta. Possamos então, com a Tua permissão, iniciarmos os estudos desta noite. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. E hoje trazendo para vocês o tema Superando Mágoas e Aflições. Então, só para lembrar, não é nenhuma receitinha, não é? Porque a receita ela está dentro de nós mesmos. São reflexões que vamos fazer juntos e que vão, né, nos ajudar e nos auxiliar nestes momentos. Então, nós, neste momento, né, agradecemos a oportunidade bendita que essa casa nos oferece, de podermos oferecer também para todos, né, que nos assistem, esses estudos tão edificantes e que nos trazem consolação. Então, nós agradecemos a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, né, e sua falange de trabalhadores que conosco sempre se encontram, a Jesus, nosso Mestre, e que todos vocês possam sempre ter esta paz e esta energia salutar que a Casa Espírita nos oferece, assim como qualquer outro templo de oração, desde que estejamos sintonizados com o alto. Então vamos falar um pouquinho hoje das aflições, das mágoas,
que tantos males, não é, nos causam e como nós podemos, então, reagir a esse tipo de coisa. Então, primeiramente, é importante a gente lembrar um pouco do significado. O que significa uma aflição, né? Então, a gente foi pegar o dicionário e vimos que a aflição ela vem do latim, afflictione. Significa várias coisas. Então, a aflição ela pode ser uma agonia, ela pode ser uma atribulação, um sofrimento, pode ser uma angústia, pode ser também uma tristeza, não é, uma dor profunda, um pesar. Pode também significar um cuidado, uma preocupação, uma ansiedade, uma inquietação e às vezes até um padecimento físico é considerado uma aflição de acordo com o dicionário, não é? Um tormento, uma tortura. Quem ainda não sentiu esses males? Males aí do nosso século e como seres humanos também, né? Então, quando Jesus trouxe para nós, né, lá no Evangelho de Mateus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, está lá no capítulo 5, no versículo 5. Então, nós temos que entender o que Jesus quis dizer com isso, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados. O que significa essa expressão que Jesus usou, né, nas suas bem-aventuranças? Bem-aventurados, aquele que é feliz, né? Felizes daqueles que são aflitos, porque serão consolados. Os aflitos aí são aqueles inquietos, aqueles preocupados, os ansiosos, somos nós, né? Nós, seres aqui humanos, né? Estagiando aqui nesse planeta de dificuldades. Então, aquela aflição é aquele estado de perturbação, né? De ânimo perturbado, de algo que está nos atormentando. Às vezes, uma preocupação, né? Uma pré-ocupação, ou seja, ela nem chegou, né? E a gente, e se acontecer isso, né? E se? Então, é o nosso famoso e se. Então, Jesus fala que felizes de nós porque seremos consolados. Então, todos aqueles que têm essas aflições, de acordo com Jesus, teremos o consolo necessário do nosso Mestre. Aí, alguns questionamentos podem passar por nossa cabeça, né? Por exemplo, por que há tanto sofrimento, né, ao nosso redor? Porque a gente vê tantos sofrerem. Porque uns, por exemplo, nascem na miséria e outros em grande opulência, na riqueza? Também, às vezes, nos perguntamos por que para uns tudo dá certo e para outros não? São questionamentos que nos vêm como seres, né, ainda imperfeitos que somos. Então, nessas aflições, materialmente falando, né, aflições materiais, nós nos preocupamos ainda muito com o nosso modo de viver aqui na Terra. E, às vezes, esses questionamentos, né, e essa preocupação com essas questões mais materiais nos fazem ficar revoltados. Nós podemos nos tornar revoltados. Então, nós sabemos que nem todas as aflições elas estão lá fora, né? Nem todas elas vêm de fora. Se nós tivermos mais humildade, né, com o coração mais humilde, nós vamos examinar todos os acontecimentos dolorosos da nossa existência. E aí, nós vamos poder encontrar as causas dos nossos sofrimentos. Onde estarão as causas dos nossos sofrimentos? Se nós formos procurar, não precisaremos ir longe, não precisaremos ir lá fora. A causa dos nossos sofrimentos, ela está em nós mesmos. Então, se nós somos imprevidentes, não é? Nós vamos gerar também vítimas imprevidentes. Então, a imprevidência é uma atitude que vai gerar pessoas vítimas imprevidentes. O orgulho, a ambição vão arruinar todos os nossos dias.
A indisciplina quando ela se faz uma morada, né? Quando ela faz uma morada no nosso espírito, a indisciplina vai criar alguns desejos que são às vezes ilimitados e vai fazer germinar em nós o quê? A falta de perseverança. Porque os nossos desejos serão tão grandes, sem disciplina para contê-los, nós vamos achar que nos falta a esperança, nós vamos deixar de ser perseverantes, de seguir adiante. Porque às vezes o lar é infeliz, os lares são infelizes, porque o nosso coração não está presente, é a ausência do nosso coração. E as doenças e as enfermidades que também nos causam tantas aflições, onde estão as raízes delas? Em nós mesmos, né? As raízes são adubadas em nós mesmos, pelos próprios excessos que praticamos, excessos que nós sabemos muito bem quais são, se nós consultarmos aí as nossas consciências. Então, na verdade, a aflição, ela é a nossa própria ansiedade. A gente respeita as aflições de todos, não é? São as grandes preocupações que todos nós temos. Mas ela é inútil. Por quê? Porque ela é projetada no futuro. Nós nem sabemos se as coisas vão acontecer daquela maneira. E aí a gente mentaliza algumas ocorrências que são menos felizes, que nem sempre vão acontecer. Por exemplo, jamais imaginávamos que iríamos passar por uma pandemia, e ela está aí. E nós estamos tendo que nos adaptar, apesar das dificuldades e das aflições que muitas famílias passam e estão passando com seus entes queridos, doentes, acamados, nos leitos de hospitais. Mas nós não poderíamos prever isso. Então, às vezes, essa aflição, ela é a nossa ansiedade, não é? Inutilmente aí nós estamos gastando uma energia por coisas que às vezes nem vão surgir. Então, por isso que eu disse lá no início, não é? E se? E se acontecer algo? Mas nós não sabemos o que vai acontecer. Então, nós temos que ter cuidado com essas nossas preocupações, que são coisas que nem sempre vão nos trazer bem-estar e coisas que podem nem chegar a acontecer. A dor, quando a dor chega, né? As aflições muitas vezes vêm por causa das nossas dores, por causa dos nossos sofrimentos. A dor, na verdade, ela é um alerta para nós. Ela é um alerta da natureza, anunciando que alguma coisa está nos atingindo, que algum mal está nos atingindo, mas nós precisamos enfrentar. Então, é importante que saibamos enfrentar esses males e essas dores. Se não sentíssemos dor, talvez sucumbiríamos a muitas doenças. Quando sentimos uma dor física, normalmente procuramos um médico para restabelecer a nossa saúde física. Então, na verdade, ela é um alerta muito claro para nós de um sinal de um perigo. É como a febre, quando ela vem, é sinal de que algo não está bem em nosso corpo físico, de alguma infecção. Então, é importante, às vezes, até que a dor apareça para que possamos procurar ajuda, porque senão nem daríamos conta de que estaríamos doentes com alguma dor, não é? Então, o sofrimento, esse sofrimento mais profundo do que uma simples dor, né, que afeta toda a existência, ele também tem uma razão de ser. Então, é através desse sofrimento que o homem vai se inserir na vida mística, na vida religiosa. Então, muitas pessoas, né, a maioria de nós, buscam o consolo nas religiões, sejam quais forem, por causa de algum sofrimento, por causa de alguma dor muito pungente, que vai lá no íntimo do nosso ser, que não é só aquela dor física que o médico cura, mas é aquela dor mais íntima, aquela dor que afeta toda a nossa existência. Através dela, nós chegamos ao mais alto grau aí de aprimoramento e de proximidade com os seres superiores, não é? Com o Mestre Jesus, porque aí nós procuramos os templos religiosos. Então, nós temos dois caminhos a seguir. Ou
a gente consegue tudo indo pelo amor, né? O caminho do bem, ou a gente vai pela dor. Então, a dor, ela é necessária. Às vezes nós não vamos reconhecer isso, né? Mas a dor é muito necessária, porque ela anuncia para nós, principalmente a dor física, que alguma coisa não está bem, que nós precisamos melhorar. Então, ela vai nos oferecer uma oportunidade grandiosa de reflexão. Então, vamos nos voltar para nosso interior, não é? Então, através da dor, é possível a gente refletir, nos voltar para o interior e aí nos conhecermos a nós mesmos. Por que que isso está acontecendo? Qual a razão? Sem a revolta. André Luiz, ele coloca para nós, ele faz uma diferenciação nos tipos de dor. Então, ele fala que existe primeiro aquela dor, que é a dor chamada dor expiação. É aquela dor que vem de dentro para fora e que vai marcar cada um de nós, né, a criatura, ao longo dos séculos. Porque é uma dor que vai nos regenerar perante a justiça. Então, é aquela dor que já vem marcada no nosso perispírito como se fosse uma dor kármica. Então, é uma consequência aí do nosso desequilíbrio mental. Muitas vezes, né, essa dor chamada de dor expiação, que são aquelas dores mais pungentes, elas estão associadas a alguns sentimentos nossos ruins. Por exemplo, o remorso, o sentimento de culpa, né, o arrependimento. Então, são atitudes que devemos procurar não ter na nossa vida terrena para que não sintamos e não precisemos passar por essa dor expiação, como André Luiz nos coloca. Ele também coloca para nós a chamada dor evolução. A dor evolução é o contrário. Essa, ela atua de fora para dentro. Essa dor é aquela dor que vai nos aprimorar o ser humano, porque sem ela não haveria, então, o progresso. Então, aí, o que está associado a essa dor evolução? O esforço e a resistência ao meio hostil. Então, o nosso esforço, a nossa perseverança, a nossa resistência é a dor que nos faz caminhar. Então, é o nosso fortalecimento para o futuro. Essa é a chamada dor evolução. Essa todos nós queremos, né? É importante para nós, nos faz crescer. E o André Luiz coloca um outro tipo de dor, que é aquela dor auxílio. São aquelas enfermidades, né? Aquelas criaturas que passam por longas e longas enfermidades, muito dolorosas, não é? No seu envoltório físico. E vem para quê? Às vezes, né? Sem que nós percebamos, se nós não fizermos uma reflexão muito profunda, nós não vamos conseguir perceber isso. Mas ela vem para nos auxiliar, para evitar a queda, a nossa queda, não é? Por exemplo, no abismo da criminalidade. E ela vai servir também para um serviço preparatório para o desencarne. Então, muitas vezes é importante para aquele espírito que aquela dor auxílio chegue, né, no final e ele passe por aquela dificuldade, já como uma preparação para o seu processo desencarnatório. Eu sei que isso às vezes é muito difícil, não é, para nós, falando dessa forma, mas é uma forma que André Luiz colocou para nós, através da psicografia de Chico, de nos explicar, então, esses tipos de dores que nós temos. Então, às vezes, a pessoa está lá, né, no final da vida com uma doença terminal, e nós falamos, puxa, mas por que tem que sofrer tanto? Não nos esqueçamos dessas palavras de André Luiz, que é uma preparação para o nosso processo. Então, é um serviço muito importante, é um serviço preparatório. Ali, na verdade, vários espíritos desencarnados estão ao lado daquele paciente, não é? Preparando-o para a desencarnação.
Então, essas são os tipos de dores que André Luiz coloca para nós. Bem, falando então das dores, e as nossas causas das nossas aflições, das nossas dores? Porque as dores nos trazem aflições. Nós sabemos, né, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, aí através de Allan Kardec, que nós temos causas atuais das aflições, que são aquelas que nós podemos evitar, e nós temos as causas anteriores das aflições. As anteriores são as causas inevitáveis. Então, tanto no presente, né, na atual encarnação, nós temos aí causas, como também no passado. Lembrando que essas causas são justas, não podemos esquecer das leis divinas. Então, tudo que nos acontece tem um motivo e uma razão de ser. Então, é importante não nos esquecermos disso. Allan Kardec nos diz que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e pelas decepções da vida devem friamente interrogar a sua consciência. Então, olha que importante aí para nós. Interroguemos a nossa consciência, porque ela vai nos mostrar, então, por que estamos passando por aquelas decepções, por aquelas tristezas, por aquelas angústias. Que a gente possa remontar, não é? A fonte dos males que nos afligem. E aí, Allan Kardec coloca uma questão muito importante para nós, que é para a gente pensar, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu estaria nesta situação? Então, para que nós pensemos isso. Por que eu me encontro nessa situação? Se eu tivesse feito isso, eu estaria nessa situação? Se eu tivesse feito aquilo, eu estaria em outra situação? Então, muito interessante essa reflexão que Kardec nos traz, para que a gente possa realmente remontar a nossa consciência. Ela vai nos ditar e ela vai nos dizer o porquê de estarmos em tal ou qual situação. Às vezes não entendemos, mas temos que ter muito cuidado para que essa reflexão não nos leve à revolta. Essa reflexão é para que conheçamos a nós mesmos, para que não repitamos os mesmos erros do passado e não uma forma de nos trazer revolta. Então, ele continua a dizer para nós, Allan Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o homem suporta o que fez os outros suportarem. Então, se alguém foi duro e desumano, então ele poderá, né, provavelmente ser tratado dessa forma, desumanamente também, duramente, friamente. Então, se ele foi muito orgulhoso, ele poderá também nascer em uma condição mais humilde, uma condição que o propicie, né, esse desfalecimento desse orgulho, não é? Se ele foi um avarento, ou se fez um mau uso da fortuna, ou se ele foi um egoísta, poderá ser privado depois do que for necessário, daquilo que lhe é necessário. E aí nós vamos entender a justiça divina, não é? Se ele foi um mau filho, ele poderá sofrer com seus próprios filhos. E por aí vai. E aí nós vamos entender a justiça divina, as leis de Deus. Então, tudo tem uma razão de ser. Nós aqui, né, no plano material, ainda temos muita dificuldade de entender certas coisas, ainda nos questionamos de muitas coisas, mas lembrar que também nós podemos modificar essas coisas, não é? Não é porque fomos dessa forma que temos que continuar a ser. Então, o importante é que nós acumulemos os nossos conhecimentos culturais, mas principalmente os nossos conhecimentos das leis morais, para que possamos modificar a nossa conduta e, quando desencarnarmos, levarmos para o plano espiritual um homem novo, né? Esquecermos daquele homem velho que fomos e levarmos, então, um espírito novo. Novo no sentido de novas atitudes, de novos conhecimentos, né? De nova moral. É isso que nós precisamos. Lá no livro Vinha de Luz,
no item 80, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o Emmanuel traz para nós um trechinho muito interessante, no item 80. Ele diz assim: não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Como eu sempre gosto de falar, Emmanuel é bem objetivo e claro, né? E não deixa dúvidas para nós. Então, o que ele diz aqui é o seguinte: não basta sofrer simplesmente e achar que aí, eu estou sofrendo, então os meus problemas todos estão resolvidos, eu já estou plenamente evoluído, tanto moralmente quanto espiritualmente. Não é sofrer simplesmente, nós temos que aprender a saber sofrer. Por quê? Porque o sofrimento ele tem que trazer para nós alguma lição. Se ele não trouxer nenhuma lição, não adianta nada. Por mais difícil que pareça, alguma lição nós temos que tirar do sofrimento. É como nós estamos vivendo agora nessa situação. Alguma lição nós vamos ter que tirar. Não é? Quanto sofrimento muitos estão vivenciando, né? Sem empregos, ou doentes, ou enfrentando aí dificuldades para achar vagas em hospitais, isolados, né, nas nossas casas, sem poder aí nos comunicarmos fisicamente, porque pensamos no outro e as leis, né, dos homens estão aí para isso. Mas se nós não tirarmos nenhuma lição disso, isso não valeu para nada, essa pandemia, para nos mostrar nada. Alguma lição nós vamos ter que aprender. Uma mínima coisa que seja, né? Dar mais valor a alguns relacionamentos, não é? Dar mais valor ao convívio humano e deixar um pouco as redes sociais de lado. Agora nós estamos precisando muito das redes sociais. E que bom que nós temos essa tecnologia a nosso dispor para que possamos nos comunicar. Mas ela não pode estar substituindo o nosso convívio humano. Então, nem que seja uma mínima lição, nós temos que tirar de tudo que vivenciamos de aflições na vida. É isso que é o saber sofrer que o Emmanuel coloca para nós. Então, cada situação vai encerrar em si mesmo um apelo. Então, desenvolver essa percepção é aprender a sentir esses apelos que a vida nos traz. Então, que apelo que a vida está nos trazendo agora? Que motivação? Que chamamento é esse que a vida nos traz? Então, diante daqueles necessitados, o que devemos fazer? Ajudar. Diante dos aflitos, o que devemos fazer? Confortar. E dos ignorantes, o que podemos fazer? Ensiná-los. E dos descrentes, nós podemos esclarecê-los. Diante daqueles que nos agridem, o que podemos fazer, então? Perdoar. Palavrinha-chave, né? O perdão, né? Diante dos inconsequentes, o que podemos fazer? Compreender. E das dificuldades que nos aparecem, o que podemos fazer? Persistir sempre, perseverar sempre. E das tentações, orar. Não nos esqueçamos das nossas preces, de elevar o nosso pensamento ao alto. E diante das enfermidades, das doenças, confiar. Também outra palavra-chave, a confiança, que é fundamental. Bem, então chegamos aí a um ponto aí das aflições, não é? Falamos um pouco sobre as aflições, mas o nosso tema é superando mágoas e aflições. E a mágoa? O que seria a mágoa? A mágoa também é uma palavra que vem do latim, não é? Do latim mácula, olhem bem. E tem o mesmo significado de uma mancha, de uma nódoa. Já viram uma mancha numa roupa? Uma nódoa em alguma roupa? Custa sair, não é? Então é isso aí, é a mágoa. Então, na verdade, a mágoa é um sentimento muito difícil, muito triste, que não devemos conservar.
Na verdade, a mágoa ela não é uma ofensa externa que atinge alguém. Porque quem magoa é porque já tem a mágoa dentro de si. Por isso que ela mancha o outro. Por isso que ela traz esse carimbo, essa marca no outro. Porque ela já está marcada. Ela já está com essa mácula, como a palavra diz, né? Com essa mágoa. Então, no livro Dores da Alma, do Espírito Hamed, aí psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto, Hamed coloca para nós sobre a mágoa. E ele fala que a mágoa é um sentimento de frustração. Por quê? Porque a emoção, na verdade, ela está sob o controle da razão ou do ressentimento, quando a emoção sobrepuja a razão, ou ainda do ódio e da vingança, quando a emoção e a razão já desencadeiam ação e atitude. Então, a emoção, não é? Ele está falando que a mágoa é um sentimento de frustração. Então, quando nós não temos mais o controle da razão, aí vem o ressentimento. O ressentimento é quando a emoção ela se sobrepõe a tudo que é razão. E aí, se nós temos ressentimento, facilmente o ressentimento passa para ódio. Então, é a mágoa, é o ressentimento, é o ódio, tudo desencadeando o quê? Uma ação e uma atitude negativa para com o outro e para com nós mesmos, dentro do nosso íntimo. Então, vejam como as emoções, como a frustração, ela vai gerando diversas emoções, segundo aqui o Espírito Hamed. Tudo por quê? Porque estamos colocando a emoção acima da nossa razão. Enquanto a emoção está sob o controle da razão, nós temos só a mágoa. Depois essa mágoa vai persistindo e vai virando ressentimento. Por quê? Porque aí a emoção já está acima da razão, já sobrepujou a razão. Aí vira um ressentimento. E o ressentimento machuca, ele dói, né? Aí ele vai virando ódio. Ódio. Por quê? Porque aí a emoção e a razão já desencadearam outra coisa. Elas já se misturaram e já desencadearam ações e atitudes para com o outro e para com nós mesmos, né? Então é importante que façamos uma autoanálise. Nós guardamos mágoa? Um segundo para pensarmos. Será que nós guardamos mágoa de alguém? É importante a gente pensar nisso porque vamos refletir uma coisa. Como é que a gente vai conciliar a mágoa contra quem quer que seja se estamos à procura de Deus? Se sempre estamos procurando Deus. Como que vamos conciliar a mágoa com esse outro sentimento de buscar a Deus? O que Jesus nos ensinou? Que nós deixássemos a oferenda diante do altar e primeiro nós fôssemos, né, nos reconciliar com os nossos inimigos. Então, primeiro é o reconciliar, é a reconciliação. Então, são sentimentos muito opostos. Por isso eu fiz essa pergunta para nós, todos nós. Guardamos mágoa? Porque senão fica difícil a gente contemplar essas duas coisas, né? Jesus é o amor, pediu que nos reconciliássemos com os inimigos primeiro, deixássemos as oferendas no altar, né? Deus é o nosso Pai Criador, estamos sempre em busca dele, à procura dele, e se guardamos mágoa, não é possível. E é bom uma outra pergunta para nós mesmos também, uma boa reflexão. Por que estou me deixando magoar tanto? Se eu tenho mágoa, por que isso está me incomodando? Por que eu estou deixando que isso aconteça? Né? Onde nasceram essas minhas crenças de autopunir-me, de autopunição? Né? Onde? Como nasceram essas minhas crenças? E como a minha postura de vida pode me fazer mais feliz? Não é? Como é que essa minha postura de vida pode me modificar? Como eu posso ser mais feliz? O que eu tenho que fazer para mudar essa minha postura de vida? Se eu estou magoado, se eu estou ressentido com alguém, o que eu tenho que fazer para modificar? E por que eu estou me deixando ficar ressentido?
com alguém. É importante também que pensemos nisso. Então, primeira coisa, né? A gente tem que esquecer aqueles que nos prejudicaram por algum motivo. Fazendo o quê? Orando. Orando por eles. Na verdade, guardar mágoa, né? Rancor em nossos corações é como você ir sorvendo um veneno lento, muito lentamente, que mais cedo ou mais tarde vai nos destruir. A gente sabe, né, que o veneno, se for tomado rapidamente, você desencarna. Mas imagine você ir tomando um veneno aos poucos. É isso que a mágoa nos traz. E já foi provado cientificamente que vários cânceres, não é? Advieram de mágoas, de ressentimentos que pessoas vão guardando. Na verdade, quando nós temos mágoa, quando nós temos ressentimentos de alguém, quando sentimos que alguém nos prejudicou, esses desafetos que, por vezes, costumamos cultivar, o que eles estão fazendo, hein? Eles estão mostrando simplesmente os nossos erros. Eles estão possibilitando a nossa evolução. Então, em vez de guardar mágoas, deveríamos até agradecê-los por estar, opa, olha aí, estou te incomodando, né? Estou te ferindo, estou te magoando. É como se desse aquela cutucada em nós, né? Aquela punhaladazinha aos poucos, para que a gente fosse se modificando. Então, era uma boa oportunidade. Aliás, é uma boa oportunidade para possibilitar a nossa evolução. Então, nós temos que retirar de nosso coração todos esses sentimentos que são menos dignos, como a mágoa, o ressentimento, o ódio, a vingança. Por quê? Retirando isso, nós vamos estar preservando a nossa paz interna. Isso é muito importante. Preservar a nossa paz interna. Isso é que nós devemos fazer. Essas mágoas, né, que não são elaboradas, que a gente fica ali ruminando, já tiveram essa sensação de ruminar um sentimento? Então, essas mágoas, né, elas se voltam contra o interior de nós mesmos. Elas se voltam contra nós. Onde fica isso, hein? Já pensaram? Elas se alojam em determinados órgãos e elas vão produzir somatizações, doenças, displasias, tumores. Elas vão se alojar naqueles órgãos nossos. É por isso que nós devemos extirpar esse tipo de sentimento. É importante, porque já, como falei para vocês, não é? Ficar ruminando esses sentimentos, principalmente esses sentimentos não elaborados, esses sentimentos vão se alojando nos nossos órgãos físicos, causando muitas doenças. Mas aí, então, o que eu faço com as mágoas? Como que eu supero essas mágoas? Aí não sou eu que vou falar, quem vai dizer para nós é a Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, psicografado pelo Divaldo Franco. Então, ela diz o seguinte: seja qual for a dificuldade que te impulsione à mágoa, reage. Então, ela usa o verbo reagir. Reagir como? Mediante a renovação de propósitos, não valorizando as ofensas e nem considerando os ofensores. Então, a forma de reagir que a Joana de Ângeles coloca aí para nós não é reagir no mesmo patamar, não é? Que o outro me trouxe, que o outro me causou, na mesma dificuldade, mas é reagir mediante a minha renovação de propósitos. Eu quero mudar, né? Eu quero ser uma outra pessoa, eu já refleti sobre isso e isso não me incomoda mais. Então, não vou valorizar essa ofensa, nem vou considerar quem falou algo de mim ou contra mim. É nesse sentido. Aí ela coloca uma outra coisa que é importante também para a superação das mágoas, através do cultivo dos pensamentos salutares, pensamentos no bem, pensamentos viciados no bem. Ela diz que pairarás acima das viciações mentais
que agasalham esses miasmas mortíferos, que infelizmente se alastram pela terra de hoje. Pestilenciais, danosos, aniquiladores. Então, olha o que a Joana coloca para nós. Ela coloca que são miasmas mortíferos. Olha que interessante, energias que nos causam a morte, que podem nos levar à morte, através, se nós não tivermos o pensamento salutar, se nós não elaborarmos esses sentimentos de mágoa, de revolta, de vingança, né? Principalmente a mágoa, porque aqui ela está se referindo principalmente à mágoa. Então, se a gente cultivar pensamentos salutares, ela diz que nós vamos pairar acima dessas viciações mentais. Então, nós estaremos num nível superior. Olha que importante isso que a Joana de Ângeles nos traz. Não é por quê? Porque essas viciações mentais, ela diz que agasalham esses miasmas mortíferos. Então, esses pensamentos, né, que nós ficamos remoendo de mágoa, eles vão como que contaminando o nosso ser. E, como foi dito anteriormente, eles vão se alojar em alguns dos nossos órgãos físicos, trazendo problemas de displasias e tumores. E aí ela termina: se meditares na transitoriedade do mal e na perenidade do bem, não terás outra opção além daquela: amar e amar sempre. Então, esse é o outro conselho que ela nos dá. Então, eu não trouxe a receita, mas a Joana de Ângeles trouxe a receita para nós através da psicografia do Divaldo. Então, ela diz que nós temos que meditar na transitoriedade do mal, ou seja, o mal é passageiro, o mal é transitório, mas o bem, ela diz que é perene, meditar na perenidade do bem. Então, o bem é para sempre. E aí nós não temos outra opção, que é amar e amar sempre. E ela repete, né? Amar e amar sempre, impedindo que a mágoa estabeleça nas fronteiras da tua vida as balizas da sua província infeliz. Quem ama sempre não se sentirá magoado, não valorizará as ofensas, mas é o amar e amar sempre. Então, olha aí, ela coloca para nós: reagir, né? Reagir, mas como? Renovando os nossos propósitos. Cultivar pensamentos salutares e amar sempre. É a superação das mágoas. Que interessante. Então, a Joana de Ângeles traz para nós uma receita aí muito bacana, né? De superação de mágoas. E aí a gente tem que nos lembrar, não é? De Jesus, quando disse para nós, lá em Marcos, está em Marcos, no capítulo 11, no versículo 25, que Jesus trouxe para nós aí essa reflexão. Quando estiveres orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então, não adianta só ficarmos na meditação, não adianta ficarmos só na oração. Nós temos que nos lembrar de que, quando elevarmos o pensamento ao alto, é importante que não tenhamos mágoa nem aflições em nosso coração. Por quê? Porque se eu tiver algo contra alguém e estiver orando, eu tenho que trabalhar isso comigo, elaborar isso, para que eu possa realmente alcançar o céu, ou os céus, né? Alcançar o plano superior, alcançar aqueles espíritos benfeitores que estão prontos a nos ajudar. Porque se eu orar tendo alguma coisa contra alguém, Jesus nos ensina que eu tenho que perdoar. Por quê? Porque nós também causamos males a alguém. Não é só os de fora que nos causam males, nós também causamos. Então, se eu perdoo o outro, aquele, né, o Pai que está nos céus, ele também perdoará as nossas ofensas.
Então aí fica a lição para nós de Jesus através do evangelista, né, Marcos, no capítulo 11, versículo 25. Então que possamos, como a Joana de Ângeles nos ensinou, não é? Reagir com propósitos firmes de renovação, cultivar bons pensamentos e amar a todos, como Jesus também nos ensinou, para que possamos, então, realmente vivenciar, não é, os bons pensamentos, vivenciar essas energias salutares que nós trazemos em nossos corações, pôr em prática tudo aquilo que o Mestre Jesus nos trouxe de ensinamento. Então, com isso, nós ficamos por aqui, nesse estudo de hoje, agradecendo a vocês, não é? E que todos nós possamos superar as nossas mágoas, as nossas dores e as nossas aflições, colocando em nosso coração e em nosso pensamento a energia que Jesus nos trouxe, né? As bem-aventuranças que Jesus nos ensinou, lembrando sempre que quem está com ele, não é, o fardo fica mais leve, se torna mais leve, porque o seu jugo é bem suave. Então, que nós possamos realmente confiar nas palavras de Jesus, acreditar no Criador que está aí, né, nos auxiliando em todos os momentos e até nos mais difíceis, como o que estamos passando, não é? Mas que possamos sair ilesos com os corações sempre elevados ao alto, em preces de agradecimento por estarmos conseguindo perseverar no Cristo, perseverar na doutrina espírita tão consoladora, que nos possibilita essas reflexões. Então, nós agradecemos a todos e que cada um leve em seus corações, né, hoje, nesta noite, a paz verdadeira, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento, a luz verdadeira de Jesus, que ela não fique, né, sob o alqueire, que ela possa alcançar a todos e que Maria Santíssima possa derramar as suas bênçãos, o seu manto de amor e de luz, cobrindo todo o planeta Terra e todo o orbe que se encontra próximo a nós. Todos os orbes, porque sabemos, né, que há muitas moradas na casa de nosso Pai. Então, Jesus abençoe e proteja cada um de vocês que estão nos assistindo, que estão comungando conosco destes mesmos pensamentos. Uma ótima noite para todos e até a próxima.